E aí, galera, vamos para a terceira parte agora do episódio O Menino do Pijama Listrado. Talvez o assunto mais interessante aqui, ou melhor, dois assuntos, seja, primeiro, a lembrança do Bruno em relação à visita do Fúria à sua casa. E o segundo fato é a amizade que começa a ser construída em relação ao Ishmael. Vem comigo nesse terceiro episódio, que estamos no meio da série e conto com a sua presença. Vem comigo. Pessoal, o 11º capítulo do livro, ele tem um nome, o Fúria. O Fúria é uma referência ao Führer, na verdade, a Hitler. Hitler vai à casa do nosso amigo Bruno, em Berlim, e aí, quer dizer, ele faz um flashback narrativo, ou seja, ele volta ao passado para lembrar a visita do Fúria na companhia de uma loura que é simpática, enquanto o Fúria ele é extremamente ríspido, bem hostil, né? E ele acaba lembrando como é que foi essa visita, como foi esse contato com a presença do Führer. É muito interessante você perceber como que a família, ao saber que o Fúria ia à casa, como que isso mexeu com a estrutura da casa, como que as pessoas tiveram que se adequar. O próprio pai chamou os filhos, dizendo como eles deveriam se comportar na presença do Führer, que eles não ficariam sentados à mesa, mas eles ficariam ali postados, justamente o quê? Para poder receber em sinal de respeito, em sinal de autoridade. Então, assim, o 11º capítulo é muito interessante para a gente perceber como que o Bruno, ele lembra dessa presença, como que foi essa visita e como era a impressão dele em relação a Hitler. Bem, esse é o 11º capítulo. No 12º capítulo, Bruno começa a visitar os Ishmael quase que todo dia, praticamente diariamente está lá. E aí, o que a gente vai ter ali no caso, é que eles começam a ver, falar sobre suas vidas, sobre suas realidades, começam a comparar, e o Bruno ele vai começar a perceber que o Ishmael é uma criança, mas que ele não pode brincar com a criança. Existe um muro entre os dois. E ali é uma coisa que vai se reiterar, que vai se repetir, essa questão, né, de que, apesar do Ishmael ser uma criança, ele não pode brincar porque a cerca divide essas duas realidades. E a realidade, o Bruno não entende como que o Ishmael, apesar de estar num campo uma fazenda, em que tem várias crianças, o Ishmael ele revela que ele apanha de outras crianças. E ele acaba preferindo ficar sozinho do que ficar no meio de outras crianças apanhando delas. Então, assim, não era um ambiente dos mais agradáveis. Inclusive, para a criança ficar ali, porque as próprias crianças tinham essa relação de bullying, de agressão, e que acabava intimidando a convivência da criança dentro daquele espaço. Então não bastava a violência dos soldados, não bastava a violência praticada pelo próprio ambiente, também havia essa violência praticada pelos próprios jovens entre si. E aí ele pergunta se o Bruno, uma cena também muito interessante é quando o Ishmael pergunta se ele tem alguma comida. E o Bruno diz que não, ele não tinha levado nada. Também o Bruno sugere atravessar, no caso, a cerca, para ele brincar junto com o Ishmael. E o Ishmael diz, olha, eu acho que não é uma boa ideia você fazer isso não. Talvez aqui não seja um ambiente mais adequado para você estar. E aí também o capítulo vai terminar com o Bruno pensando em não comentar em casa, pois se ninguém soubesse de nada, haveria problemas. Então veja bem, é um capítulo em que essa conversa, né, o Bruno se detém mais tempo conversando com o Ishmael, ele quer de repente estreitar esse relacionamento, esse contato com o Ishmael, só que as realidades são completamente distintas. O Ishmael vive a violência, toda a perseguição que existe no espaço do campo de concentração. O nosso amigo Bruno, ele ignora o que seja isso, ele não consegue enxergar, a imaturidade dele não permite entender o que é aquela realidade ali. Então, esse 12º capítulo, ele termina aí. O 13º capítulo tem algo muito interessante. O 13º capítulo é a garrafa de vinho. É um jantar. Você tem alguns oficiais jantando à casa do nosso amigo Bruno, e o Bruno presencia o Kotler sentado à mesa, e durante a conversa, o Bruno revela na janta que não gosta das aulas que tem, porque o professor só quer ensinar história, geografia, não quer estudar arte, não quer estudar literatura. E aí o Kotler ele faz um comentário sobre o pai dele. E o comandante, o pai do Bruno,
se interessa muito para... Como assim seu pai foi embora da Alemanha? Qual a idade do seu pai? Quando que seu pai foi? E aí, o senhor não falou nada disso quando entrou aqui nas aulas. Ou seja, o Kotler, ele se torna o centro das atenções na mesa e ele percebe que ele deu uma bola fora. E nessa bola fora ele começa a ficar meio que sem jeito às perguntas, aos questionamentos feitos pelo comandante. E aí o que vai acontecer? O capítulo começa com o Bruno percebendo que o Pavel, naquela noite, estava servindo os convidados. Mas ele percebeu que o Pavel estava tremendo muito, que ele não estava bem, que ele não estava bem de saúde, que ele não estava muito à vontade ali, que ele estava colado na parede, como estava cheio de dor, mas tinha que ficar ali, não podendo demonstrar essa dor. E, no momento, o Pavel ele vai pegar uma garrafa de vinho e ele vai deixar essa garrafa de vinho cair e quebrar. E o Kotler se aproveita dessa situação para poder humilhar o Pavel, xingar o Pavel. Quer dizer, o próprio comandante chamou a atenção, mas o Kotler foi violento, foi assintoso. Isso assustou o Bruno. A própria Gretel ficou um tanto quanto também assim, pô, como assim chamou a atenção do Kotler? E o Kotler, ele aproveita, até a gente entende, né? Porque ele estava sendo a bola vez. Quem já não fez isso? Você está no meio de um lugar, todo mundo está focando em você, você quer tirar o foco de você. O que você faz? A primeira chance que você tem, você joga para o outro, para tirar a atenção de cima de você. Então o Kotler se aproveita disso, e essa cena é uma cena muito forte, por conta dessa questão, né? Como que os alemães, nessa crença de raça superior, nessa crença da raça ariana, como que eles se achavam no direito de humilhar, maltratar e não levar em consideração a questão da dor alheia, a falta de empatia. Isso daí é uma coisa interessante para se pensar e para se refletir, e que a gente pode pensar num tema de redação. No 14º capítulo, o nosso amigo Bruno está entediado porque está chovendo. Chovendo, ele não pode sair de casa para encontrar Ishmael. E como ele está entediado em casa, ele vai inventar uma história, quer dizer, ele está lá falando de tudo, está lá sem poder fazer nada, deitado na cama, lendo, e de repente aparece a Gretel. A Gretel entra no quarto. E aí ele vai contar uma mentira. Por isso que o nome do capítulo, do 14º capítulo, é Bruno conta uma mentira perfeitamente razoável. Por quê? Porque ele deixa escapar que ele não pode encontrar o amigo. A chuva está impedindo que ele encontre um amigo. E aí a irmã a Gretel levanta e diz, que amigo é esse? O que você está falando? Você vive aqui isolado? Como assim você tem amigo? E aí ele vai acabar contando uma mentira para ela, dizendo que é um amigo imaginário. E aí a Gretel começa a zoar, falando, pô, tem que ser muito infantil, tem que ser muito criança para ficar falando de amigo imaginário, para ficar falando que você tem um amigo imaginário. E aí ela vai se aproveitar dessa situação, e ele aproveita ali, e ele continua contando a mentira, justamente na tentativa de quê? De tentar enganar a irmã e não deixar transparecer que o Ishmael é alguém bem verdadeiro, mas só que é judeu. E como Gretel, ela já tem as ideias nazistas, já tem essa questão do repúdio ao nazismo, ela vai, de alguma forma, ela vai fingir, ou ela vai começar a zoá-lo e vai acreditar que ele, o irmão, tem realmente um amigo imaginário. Esse aí é o 14º capítulo. E aí vem dizendo o 15º capítulo, que é a festa de aniversário do pai. E na festa de aniversário do pai há uma grande festa surpresa, a mãe se mobiliza para poder fazer o evento, para poder preparar. E aí o Bruno se incomoda muito com a presença do Kotler. O Kotler, a ausência do pai, o Kotler andava na casa como se ele fosse o dono. Às vezes sugere, fica parecendo que ele tinha alguma coisa de ficar dando em cima da mãe, né? Já que ele percebia que a mãe do Bruno, em várias situações, ela sempre tomava o cheirezinho medicinal dela após o almoço, e aí fica aquela ideia de que ela, na verdade, acaba desenvolvendo um perfil de alcoolismo, por conta até mesmo para suportar a vida que ela levava dentro daquele espaço que era Haja Vista. A gente também vai perceber que o Kotler, ele vai comentar, né, sobre a questão do livro que o Bruno está lendo, que o Bruno está sem fazer o que fazer, pega um livro, e é um livro de aventuras, um livro infantil ali, pré-adolescente, e o Kotler desdenha. E para surpresa do Bruno, quando ele vai à cozinha,
quem está na cozinha? Quem está lá na cozinha é ninguém menos que Shmuel. Shmuel está limpando taças que pediam mãos pequenas, e o Shmuel vai ser justamente vai ser levado por Kotler para a casa do Bruno para limpar essas taças. E ali vai acontecer uma situação que o Bruno vai estar comendo na frente do Shmuel, e o Shmuel passando fome, claro, vai ficar com aquela cara de quem, pô, se você adoraria comer isso. Só que vai acontecer justamente o quê? O Bruno vai insistir, o Shmuel vai pegar comida, e quando ele estiver comendo, quem vai chegar? Kotler. E aí o Kotler vai para cima do Shmuel, dizendo que ele está roubando comida, e aí o Bruno tem a oportunidade de dizer que foi ele que deu a comida para o garoto, foi ele que deu comida para o Shmuel. E aí o Bruno, vendo a violência, a forma como o Kotler fala, o Bruno nega que deu comida. E ele sai do ambiente porque o cara manda, o Kotler manda, e ele fica mal, porque ele queria falar a verdade, mas naquele momento, pelo medo, ele ficou não dizendo. E aí, né, nesse momento, o Kotler já avisa o Shmuel que ele vai pagar caro por estar roubando comida na casa do comandante. Então veja bem, o fato aqui no caso que não devia ter feito é justamente isso. É que ele não deveria, no caso, ter dado comida ou assumir, ó, eu dei comida para ele, e daí? Sou filho do comandante, o que você vai fazer? Então, assim, nessa hora não teve. E o Shmuel depois, ele não aparece. O próprio Bruno está buscando, ele vai voltar lá e não vai encontrar Shmuel. E quando ele chega e encontra, né, consegue ver, o rosto do Shmuel está marcado. Ou seja, ele apanhou, o Kotler bateu no garoto. Bateu com violência, e as marcas da violência ficaram no rosto dele. E nesse momento é que aí o Shmuel vai receber as desculpas do Bruno, o Bruno vai se desculpar, vai falar que está envergonhado de tudo, mas os dois não se tocam. Assim, você pensa, né? Ou melhor, ele pede desculpas e vão se tocar pela primeira vez, se encontrando quase todo dia, pela primeira vez eles têm um toque, e um toque que revela a proximidade e a amizade dos dois. Mas aí é assunto para o próximo episódio, em que nós vamos fechar a leitura do livro e que, com certeza, muita gente acaba até mesmo se emocionando demais com essa parte final, mas aí estamos aqui para promover uma reflexão. E eu espero vocês, junto com todos aqueles que serão candidatos à prova da UERJ e que vão ajudar a construir uma reflexão bem bacana para a prova de redação. Te espero no próximo episódio. Até lá!